Olá, se liga que eu quero falar. Tudo bem, queridos? Aqui quem vos fala é Saulo Maia. Venho com mais uma polêmica em relatar aqui alguns assuntos do nosso podcast. Queridos, é interessante a gente perceber os acontecimentos dos últimos dias e o que vem acontecendo no meio evangélico. É inacreditável como as pessoas no meio evangélico, elas, não é todas, né, mas algumas que andam sérias, elas sabem filtrar as amizades e as pessoas. Quando a Bíblia diz seguir a paz com todos, a qual ninguém verá o Senhor, ela diz seguir a paz, ela não diz seguir junto. Seguir a paz é uma coisa, seguir junto é outra coisa. E nós percebemos que se existe uma comunhão, de fato, numa verdade absoluta, nobre, as pessoas que andam conectadas com outras pessoas, que cometem perjúrio, né? Acusações sem provas. As pessoas cometem crime dentro da igreja. Quando eu falo de crime, não estou falando de nome de ninguém, estou falando de pecado de morte, né? Muitos abrem igreja por dinheiro, essa é a verdade. Vocês estão falando com um perito há mais de 35 anos de evangelho. Eles querem a tua gordura, essa é a verdade. Eles querem o teu dízimos e as tuas ofertas. Não estou falando de todas. Existem igrejas sérias que são documentadas, que têm CNPJ, que têm contabilidade, que têm uma administração que segue os padrões éticos, aonde o presidente ele rege uma diretoria dentro de uma integridade jurídica, né? É um documento que ele pode receber uma prebenda de um valor, ainda que a igreja receba 1 milhão de doações, ele só pode receber somente, um exemplo, 2, 3 salários mínimos. Mas hoje, infelizmente, o que eu venho falar aqui é de uma denúncia, né? Alguns se titulam apóstolos, apóstolas, apóstolos, eu chamo de apóstolos, por ironia, né? Porque muitas pessoas que andou conosco, andou com você, te trai de uma maneira subliminar. Porque quem é amigo dos nossos inimigos é nossos inimigos. E na era política, até mesmo dentro da igreja, existe política. Porque se você é contra algo que realmente é contraditório à verdade, e essas pessoas elas agarram tudo, elas querem ficar bem com Deus e querem ficar bem com o diabo. Entende o que eu quero falar? Então isso para mim é insuportável, porque é inacreditável a gente perceber como é que o ser humano se vende por pouca coisa. Ou seja, vale quem marca presença, vale quem realmente mostra hipocrisia com você, quem sorri para você, cuidado. Judas vendeu Jesus com um beijo. E o que eu mesmo acredito é que as pessoas elas dão uma de vítima, sabe? Viticismo, elas se fantasiam de vítimas para que o inocente saia culpado e o culpado saia inocente. Simples assim. Mas eu deixo aqui a dica, se liga que eu quero falar, e com mais uma ironia, eu venho só dizer o seguinte: quer um cafezinho? Porque só assim, querido, para nós assim esfriar um pouco a cabeça, né? Ou esquentar mais ainda, mas levar na zoeira. Porque infelizmente o povo evangélico está se contaminando com as mentiras, com as falsidades, mostrando o que não é, para provar para você que eles são inocentes. E eu vou dizer bem claro, com certeza. Andei com muita gente que andou do meu lado. E algumas pessoas, infelizmente, deixaram a desejar, porque provaram para mim que, primeiro, o QI é fraco. Pode lutar, eu estou aqui, quer competir, pode vir aqui. Eu convido para vir no nosso podcast. Eu convido você, querido, querida, para fazer parte. Vamos fazer um debate aqui. Tem coragem? Você mesmo, é você que eu estou falando. Tem coragem de vir aqui?
para nós começarmos a compartilharmos da verdade absoluta que, infelizmente, nem todos querem enfrentar. Por isso que se liga que eu quero falar. Eu deixei de ser bispo, deixei de ser pastor, e hoje sou apenas teólogo Saulo Maia. Me formei em teologia, tenho preparação teológica, fundei mais de 200 igrejas, liderei mais de 500, mais de 1000 pastores e sei do que eu estou dizendo. Então, sou quase um perito, e isso há 37 anos. Então, vamos lá. Você acha que estaria eu errado em denunciar 80% dos evangélicos que andam totalmente errado, vendendo o produto deles, gospel, como se fosse uma mercadoria e alguns idiotas comprando? Me perdoa, se liga que eu quero falar. Tem que falar, meus irmãos. Tem igreja séria, mas as igrejas sérias, elas te dão prestações de conta, elas são verdadeiras, elas não são falsidade ideológica. E pela vaidade do título, alguns até se titulam príncipes, se titulam apóstolos. Nada contra, tem apóstolos que até são pessoas sérias, o título é um título. Mas o que eu estou querendo dizer é que se é uma unção determinada, em Atos dos Apóstolos diz que o apóstolo acabou. Em Atos capítulo 15, acabou os apóstolos. O apóstolo foi aqueles que viram a ressurreição de Cristo. Foi aqueles que viram Jesus de perto. E a maioria, infelizmente, estão migrando para a oposição, eu chamo de oposição porque existe política no Evangelho, e o povo mais dividido que tem na religiosidade é os evangélicos. Eu estou falando isso com verdade. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Quem me conhece sabe da minha integridade. Sou cristão, continuo com a minha fé intacta, mas são o povo mais hipócrita que tem. E os piores que tem são os pentecostais. Me desculpe os pentecostais se são inflamados com isso, mas vocês têm que ler mais a Bíblia, têm que estudar mais as Escrituras para conhecer o que é a reforma. Eu perguntei para um pentecostal o que era a reforma protestante. Não soube dizer. Simples assim. Aí eu venho de novo gritando. Se liga que eu quero falar. E a gente vai vir aqui a partir desta semana, todo dia, pregando para você, anunciando para você o que é essa palhaçada no meio gospel, e vamos denunciar muita gente, muita coisa que está acontecendo. Gente, um abração para vocês. Saulo Maia aqui, no Se Liga que eu quero falar, dentro da associação, para que vocês possam compartilhar e entender o que aconteceu. Vou explicar tudo, como é que funciona a igreja, como é que se consagra um pastor, como é que se consagra, como é que eles fazem. Eu vou entregar tudo. Um abraço, queridos. Tamo junto.